Olá, pessoal. Para fecharmos aqui os estudos dos inibidores competitivos, vamos olhar como é que fica então o gráfico duplo recíproco, né? O gráfico de Lineweaver-Buck, alguma coisa assim. É aquele gráfico que ele é um pouco mais difícil de ler, né? É uma forma de linearizar aquela curva da cinética enzimática através de manipulação matemática. Então agora o eixo y não é mais a velocidade, é 1 sobre a velocidade. E o eixo x não é mais o substrato, é 1 sobre o substrato. Deixar aí o link do vídeo que a gente falou sobre como interpretar esse gráfico sem a competição. E agora, entendendo aquele vídeo, a gente consegue interpretar esse gráfico, entendendo também o que são os inibidores competitivos, a gente consegue interpretar esse gráfico aqui com inibição sem muita dificuldade. Vamos por hora, né? Esquecer assim, isso aqui é a equação da inclinação da reta, né? O coeficiente angular. E aí aqui é onde ela corta o eixo x. Enfim, são alguns conceitos matemáticos que a gente não, para o nosso objetivo, a gente não precisa saber. O que vai ser importante a gente saber? Que quanto mais eu subo aqui, menor é a minha velocidade. Entenda lá no outro vídeo por quê. E quanto mais eu vou aqui para a direita, menor minha concentração de substrato. Então, agora fica fácil a gente ver qual que é a curva que tem inibidor. Né? Tudo bem que tem uma resposta aqui já. Mas vamos escolher aqui uma quantidade x de substrato, tá? E vamos ver qual que é a velocidade para cada uma das situações. Então, para essa primeira curva aqui, eu tenho essa velocidade aqui. E vamos ver aqui agora uma outra cor. Se eu seguisse mais um pouquinho para essa outra curva, eu ia parar aqui. Eu tenho essa outra velocidade. E a terceira curva, a gente ia ficar em algum ponto mais ou menos aqui assim, né? Estou olhando tudo para a mesma quantidade de substrato. E aí eu teria essa velocidade aqui. Então, para uma mesma quantidade de substrato, qual das configurações aqui tem maior velocidade? Vamos lembrar que é um gráfico inverso, ele é recíproco, né? Então, quanto maior a velocidade está aqui tá no denominador. O eixo y está representando 1 sobre a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser esse número. Porque eu vou pegar 1 e vou dividir por um número que é maior, que é muito grande. Então, se a velocidade for 10, isso aqui vai ser 0,1. Se a velocidade for 100, isso aqui vai ser 0,01, vai ser menor. Se ela for 1000, vai ser 0,001, vai ser menor ainda. Então, o que tem o menor valor de 1 sobre a velocidade é a que tem a maior velocidade. Então, aqui a gente sabe que esse aqui é a curva que está com a menor inibição, ou aqui ele está dizendo. Uma das curvas não tem inibidor. Qual que é? É a que apresenta maior velocidade para um mesmo substrato. E qual que é a que apresenta maior velocidade? É a que apresenta menor valor 1 sobre velocidade. Então a verde é a que está mais inibida, né? Analogamente. Essa parte do gráfico, vamos dar uma desprezada. Por quê? Ela só existe matematicamente. Né? Aqui no eixo X, a gente está falando de valores negativos. O que é um valor negativo de substrato? Não existe. Né? Então, isso aqui é só uma abstração matemática, a gente não se preocupa com isso. Faz sentido matematicamente, mas não faz sentido bioquímico. Né? E um outro ponto interessante de analisar inibidores competitivos por esse gráfico aqui, a pergunta poderia ser dar esse gráfico, essas três curvas, e perguntar se é um tipo de inibição competitiva ou não. E a gente sabe que é do tipo competitivo, porque a velocidade máxima ela não é alterada. Vejam, qual que é a velocidade máxima para cada uma dessas reações? É quando a curva atinge com um substrato, digamos, uma quantidade de substrato quase infinita, né? Que no outro gráfico a gente vê quando a curva está se achatando. Para esse gráfico aqui, se eu tenho uma quantidade muito alta de substrato, 1 sobre substrato vai ser muito próximo de zero. Então eu estou próximo aqui, né? Próximo do zero. Um pouquinho positivo aqui, mas próximo do zero. E aí eu vou ler minha velocidade aqui. E aí é quando ela corta o eixo y no menor valor possível, porque quanto menor 1 sobre velocidade, maior é a velocidade. Então aqui é a velocidade máxima. Matematicamente, eles estão atingindo velocidades maiores aqui ainda, né?
Só que, novamente, isso não faz sentido físico ou bioquímico, porque eu não teria uma quantidade de substrato negativa. Então, a velocidade máxima ela vai ser o menor valor que ela obtém, que é quando ela cruza aqui o eixo y, né? É o menor valor antes do substrato ficar negativo, que não faria sentido nenhum. E você vê que as três curvas estão cortando no mesmo ponto. Então elas estão atingindo a mesma velocidade máxima. Quer dizer que eu preciso de mais substrato, uma quantidade de substrato quase infinita, né, para todos. Beleza, para atingir, porque matematicamente é isso. Mas elas atingem a mesma velocidade máxima. Só que olha só, quando eu tenho uma determinada quantidade de substrato, e aí vale para qualquer ponto da reta, a gente poderia pegar aqui, né? A curva C inibidor ela tem uma velocidade maior do que as curvas com inibidor. Tá bom? Acho que essas são as formas aí de entender o principal desses gráficos e da competição, da inibição competitiva. Aí vocês podem aprofundar por livros e nos nossos encontros de monitoria para a gente discutir o que ficar de dúvida.